Prezados alunos, continuando as nossas videoaulas, enquanto estamos com as atividades presenciais suspensas, eu estou resumindo o material das 3 primeiras aulas e essa aula então vai ser referente ao dia 3 de abril. Vamos falar um pouquinho sobre como projetar uma linguagem de programação. Vocês sabem que qualquer programador pode criar uma nova linguagem de programação. É um trabalho bastante complexo, mas todas as linguagens de programação que existem até hoje foram criadas por programadores. Então, eu tenho basicamente 2 fatores que influenciam sobre como decidir o projeto da minha linguagem. A arquitetura do computador, que é a que a gente mais usa atualmente, a arquitetura de von Neumann, e a metodologia de programação. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? Por exemplo, a metodologia de programação mais utilizada atualmente é a orientação a objetos. A arquitetura de computadores, baseada na chamada arquitetura de von Neumann, que vocês estudam quando a gente aprende a programar um pouco disso, mas depois também na disciplina de arquitetura de computadores, ela exerce um efeito muito importante no projeto de uma linguagem de programação. Então, basicamente, o que eu tenho na arquitetura de von Neumann? Periféricos de entrada e saída, memória interna e externa, e o processador que vai interagindo com a memória para acessar o meu programa e os dados do meu programa, que são as variáveis. Eu tenho, então, os dados, que são as variáveis, e o programa dentro da memória principal, ou memória RAM, Random Access Memory, e o meu programa é todo centrado em definição de variáveis. As minhas variáveis são os recursos principais do meu programa. Essas linguagens de programação são chamadas de linguagens imperativas. C, Pascal, COBOL, Clipper, linguagem da década de 70, 80, início da década de 90. Quando a gente fala sobre metodologia de programação, a gente tem basicamente 3 possibilidades. Uso de desvios, que são os go-tos, vá para, programação estruturada e programação orientada a objetos. Uso de go-to, década de 70, 80, linguagens como a linguagem de programação BASIC, por exemplo, a gente criava o programa numerando as linhas do código-fonte e durante a execução eu podia fazer go-to, vai para qualquer lugar. Eu estou executando o programa na linha 10, eu podia colocar go-to 50, desviava para a linha 50. Na linha 50 eu podia colocar go-to end, para o final do programa, para a última linha. Chegava lá no final do programa, eu podia botar go-to 1 e voltar para a primeira linha do programa e executar tudo de novo. Essa metodologia de programação era chamada de código espaguete, porque eu tinha o desvio para vários lugares e ficava muito complexo conseguir acompanhar o fluxo de execução do meu programa. Para resolver esse problema, surgiu a chamada programação estruturada, um projeto que a gente conhece como top-down, de cima para baixo. A ideia era dividir o programa em pequenas partes, subrrotinas ou subprogramas, que hoje em dia a gente conhece como métodos, e criar um organograma, uma árvore de execução, onde eu tenho uma rotina chamadora, que seria o main, a rotina principal, e essa rotina então vai disparando a execução dessas subrotinas. Executa a subrotina, volta para a rotina chamadora. Executa a subrotina, volta para a rotina chamadora. Então eu começava o meu programa pensando nas subrotinas e depois eu colocava as variáveis e criava as subrotinas, o código-fonte de cada uma delas. Na programação orientada a objetos, que é o que a gente tem de mais moderno agora, eu começo a programação pelos dados, porque quando eu defino as classes são dados. E depois eu coloco o código-fonte, que são os métodos. Então, é como se fosse uma inversão. Eu não começo pelos métodos, eu começo pelos dados e depois faço os métodos. Então, linguagem Java, C Sharp e uma série de outras linguagens orientadas a objetos que vocês conhecem ou ainda vão conhecer durante o trabalho na área de tecnologia da informação. Então, eu tenho basicamente 4 categorias de linguagem de programação. Imperativas, usando basicamente a ideia da arquitetura de von Neumann. Funcionais, lógicas e orientadas a objeto. Também existe orientação a eventos, mas a orientação a eventos está misturada também um pouquinho entre imperativa e orientada a objeto. Por exemplo, a linguagem Object Pascal é orientada a objetos, mas os ambientes como Delphi e Lazarus também têm orientação a eventos, mas o paradigma principal é a orientação a objeto. Então, imperativa, C, Pascal, COBOL, funcional, que nós vamos estudar nessa disciplina. Um exemplo de linguagem do paradigma funcional baseado em funções matemáticas é o Scheme. Linguagem do paradigma lógico, usado muito em inteligência artificial, a que nós vamos utilizar nessa disciplina é o Prolog.
e orientadas a objetos, C Sharp, Java, Smalltalk, Object Pascal, Eiffel e uma série de outras. Quais são os métodos para implementar uma linguagem de programação? Então, eu quero criar uma nova linguagem de programação, tenho que permitir que os programadores possam criar o código-fonte e colocar os programas em funcionamento. Então, eu vou ter que criar todo um ambiente de implementação dessa minha linguagem de programação. O que meu computador entende? A sua linguagem de máquina, que é baixo nível. É a única que o meu computador entende. Se eu for ir bem a fundo, na verdade, o que o computador entende é uma sequência de zeros e uns que são os dígitos binários. Eu poderia criar um novo computador e criar uma linguagem particular, proprietária, de alto nível, e essa minha linguagem de alto nível poderia, então, transformar o código-fonte na linguagem de máquina desse computador, especificamente para atender essa única máquina. Só que isso significa não seguir um padrão, vai ser inflexível, porque o meu programa só rodaria nesse tipo de equipamento, e a ideia é que o meu programa possa rodar em diferentes computadores. Por isso que nós temos ambientes de programação que permitem que eu escreva o meu programa em alto nível, numa linguagem mais próxima da linguagem que eu uso para falar, que é a linguagem natural, para falar e para escrever, né? E eu tenho uma série de programas que são interfaces entre o alto nível do programador e o baixo nível da máquina, para que eu consiga executar esse programa em diferentes computadores, seguindo o mesmo padrão de arquitetura, que é a arquitetura de von Neumann. O que seria uma opção mais prática? Eu chegar no nível mais baixo do hardware, porque se eu consigo acessar o hardware da máquina, eu executo o meu programa de uma forma muito mais rápida. Pode ser que num programa comercial, um sistema de informação comercial, isso não faça muita diferença, mas em aplicações científicas o tempo pode ser bastante importante, né? 1 segundo ou milésimos de segundo pode fazer bastante diferença na execução. Só que se eu vou mais a fundo na linguagem de máquina, o meu código fica cada vez mais complexo. Além de definir esse sistema de implementação da linguagem de programação, eu preciso de alguns outros softwares básicos para que meu computador funcione, como é o caso do sistema operacional. Eu quero acessar um periférico de entrada, eu quero acessar um periférico de saída, eu quero acessar a memória, eu preciso acessar uma primitiva do meu sistema operacional que me permita fazer esse tipo de acesso. Então, o que uma primitiva do sistema operacional me oferece? Gerenciar recursos, entrada e saída, arquivos, pastas. Então, ao invés de eu ter que saber especificamente o código de máquina para executar um determinado comando, ou eu saber o endereço de uma variável na memória, eu uso uma primitiva do sistema operacional que vai fazer com que eu possa abstrair isso. Então, o programador, ele abstrai. Claro que quem cria a linguagem de programação precisa implementar essa interface, mas eu, programador lá no alto nível, não preciso me preocupar com isso. Eu crio a variável vai ser alocada no espaço de memória, e quando eu usar o nome da variável no meu programa, de alguma forma, vai abrir uma interface que vai buscar esse dado lá na memória. Claro que a memória vai ser endereçada em hexadecimal, mas eu não preciso saber disso. Qual é o endereço em hexadecimal onde está guardada a variável salário? Isso eu vou abstrair no meu programa. Então, essas facilidades permitem que eu me comunique com o sistema operacional e o sistema operacional que vai fazer a comunicação com o nível mais baixo de hardware. Eu não preciso ir diretamente lá no. Isso significa que eu tenho uma série de camadas. Eu, usuário de alto nível, estou mais fora dessas camadas, e quanto mais para dentro eu for nessas camadas, eu vou chegar mais no código de máquina, no núcleo. Então, nesse slide a gente tem uma figura, lá no centro a gente tem o núcleo da máquina, e depois eu tenho uma série de camadas. O interpretador de macro-instruções, que são as instruções que aquela minha máquina reconhece, o sistema operacional, que permite que eu acesse, através dessa interface do sistema operacional, as primitivas de entrada, de saída, de leitura de memória, e aqui por fora, então, todos os nossos interpretadores de linguagem de programação, que seria o chamado alto nível. Eu, programador, estou aqui por fora, né? Eu sou usuário de alto nível, quando eu programo em C, em Fortran, em Pascal, em Lisp e uma série de diferentes linguagens de programação. Eu vou definir como é que a minha linguagem vai executar os seus programas. Eu posso trabalhar com compilação
com interpretação ou com um sistema híbrido que mistura um pouquinho de interpretação e compilação. A compilação é o método mais rápido, porque eu vou gerar um código executável que vai executar códigos em linguagem de máquina, e isso faz com que eu trabalhe diretamente com o hardware e eu faça a execução do meu programa de uma forma bem mais rápida. Quando vocês usam o devc, por exemplo, e vocês vão lá na opção make.exe, vocês estão criando um código executável, vocês estão compilando o programa e gerando um executável que pode ser executado diretamente do sistema operacional, sem que eu precise abrir a minha IDE devc para executar. Quando eu abro a IDE e executo o código dentro do ambiente, é como se eu estivesse interpretando, porque eu estou enxergando o código-fonte, eu não gerei a linguagem de máquina. Então, quando eu crio uma linguagem de programação, eu posso definir que ela vai ser compilada, só que eu vou ter que criar esse compilador. O programador vai ter que criar todo esse ambiente de compilação que fica, de uma certa forma, escondido. Eu, programador da linguagem, não preciso saber como é que ele funciona. Eu mando compilar e recebo o meu arquivo executável. Eu não sei como aquilo foi definido, porque eu não vou abrir o código-fonte do compilador, mas quem for criar a linguagem de programação vai ter que fazer esse código. Então, a vantagem da compilação é executar de uma forma bem mais rápida. Aqui eu tenho nesse slide um fluxograma de um compilador. Eu saio lá do meu programa-fonte, escrito na linguagem, meu código-fonte, na linguagem de programação que eu escolhi. Primeira parte é análise léxica. Na verdade, um compilador tem 3 análises: léxica, sintática e semântica. A análise léxica é a mais simples, que só quebra o meu programa em pedaços. O que é uma variável, o que é uma palavra reservada, que são os comandos da linguagem, o que é um comentário, o que é uma pontuação, operadores aritméticos, operadores lógicos, vai quebrando em categorias. A análise sintática é um pouco mais complexa, a gente vai depois estudar como fazer as chamadas árvores de análise, mas ela, na verdade, vai dizer se o comando está escrito corretamente. Nessa linguagem de programação, no final de cada instrução, eu tenho que botar um ponto e vírgula. Isso é uma regra de sintaxe. Quem vai verificar se eu escrevi corretamente é o analisador sintático. Depois, eu tenho um gerador de código intermediário, que é a ideia de gerar um código usando mnemônicos, que seria uma linguagem parecida com a linguagem assembly. A otimização de código, que também tem que ser criada pelo programador que definiu a linguagem, é opcional, para tentar fazer com que o meu programa execute mais rápido ainda. E depois desse código intermediário, eu gero a chamada linguagem de máquina, que é a que o computador vai conseguir interpretar propriamente dita, que é quando eu vou, então, gerar o código executado. O analisador léxico, então, quebra o meu código-fonte em pedaços, ignorando, por exemplo, comentários, né? E divide se é um comando, se é um operador, se é uma variável, que é o identificador que eu criei, se é o nome de um método. E o analisador sintático pega esses resultados do analisador léxico, que são chamados de tokens, e usa esses tokens para construir a chamada árvore de análise sintática, que se chama de parse tree. Depois eu tenho a geração do código intermediário, que gera um código em assembly, e esse código em assembly é que vai gerar o código propriamente dito em linguagem de máquina que vai ser executado. Além da análise léxica e sintática, tem uma terceira análise que é a mais complicada, que é a semântica, que é definir se aquilo que eu escrevi faz ou não faz sentido. Então, os compiladores, até hoje, eles conseguem fazer bem pouco de semântica. Conseguem verificar, por exemplo, se eu estou tentando atribuir um valor que uma variável não pode receber. Por exemplo, tentar atribuir uma string para uma variável que pode armazenar um dado inteiro. O restante da semântica é a lógica de programação, que é o sentido do meu código, se o meu programa faz ou não faz sentido. Eu sempre digo que o dia que nossos compiladores conseguirem identificar o sentido do programa, eu não precisaria mais de programador. Eu poderia criar uma linguagem de programação que poderia criar os seus próprios programas sem que um programador precisasse fazer. Aqui nesse slide tem um exemplo de código em assembly, né? Que é quando eu gero o chamado código intermediário. Então tem alguns comandos ali, move, in, inc, mul, compare, e algumas expressões como cx, ax, dx. Vocês vão estudar isso em arquitetura de computadores, né? AX, CX, DX são posições do meu processador, que a gente chama de registradores. Por exemplo, ali, incrementar CX significa contar mais um no valor que está dentro do registrador CX do processador. Move a XDX, eu quero mover o valor que está em DX para dentro de AX. Mul CX, eu quero
multiplicar o valor de Cx por Ax e por aí vai, tá? Por exemplo, ali, ó, CMP. CMP é o comando compare. Compare Cx com o valor 10. Então, uma série de chamados mnemônicos. Esses inc, move ax dx. Esse move é o chamado mnemônico. É um código intermediário, não é uma linguagem de alto nível e também não é a linguagem de máquina própria. Quando eu vou compilar um programa, eu preciso anexar junto desse meu código uma série de coisas que o meu programa vai utilizar. As primitivas do sistema operacional, para poder acessar periférico de entrada e saída, e também uma série de bibliotecas. Por exemplo, vocês programam em C e usam include. Include stdio.h, por exemplo. Aquilo é uma biblioteca. Eu tenho que ligar essas bibliotecas todas para quando eu gerar o executável, isso tudo vá junto. Porque eu vou executar o programa e eu preciso ter todos os recursos para que esse programa possa ser executado. Então, isso é feito através de uma etapa da compilação que é link edição, por um link editor. Ele vai ligar tudo que vocês usaram no programa, além do código-fonte que foi gerado, o código de... Quando eu executo um programa que foi compilado, que está em código de máquina, usando a arquitetura de von Neumann, eu tenho o chamado ciclo buscar e executar. Eu pego a instrução, essa instrução, esse comando vai ser encaminhado para o processador e eu tenho um contador de programa, ou program counter, desculpa, que o meu inglês hoje não está muito bom, né? Então, eu tenho um program counter e esse contador de programa vai marcando qual é a linha que eu tenho que executar. Eu quero dizer o processador, né? Então, o processador sabe qual é a linha que ele está executando, qual é a próxima linha que ele vai executar, e essas instruções, elas vão indo da memória para o processador para serem executadas. Assim como os valores das variáveis da memória também vão para o processador, para os registradores, para que eles possam gerar as operações aritméticas e lógicas. Quando a gente faz essa conexão, né, entre a memória e o processador, existe uma coisa chamada gargalo de von Neumann. O meu processador é bastante rápido, mas o tempo para buscar uma instrução ou buscar o valor de uma variável na memória é mais lento. Então, isso é chamado gargalo de von Neumann. Para que eu possa aproveitar esse tempo, eu poderia usar a computação paralela. A gente vai estudar nessa disciplina, né, programação paralela. Na verdade, vamos falar de programação concorrente, que é a ideia de aproveitar o tempo do processador. Quando o processador não está sendo utilizado, eu executo um outro programa, um outro trecho do mesmo programa para ocupar aquele tempo, até porque o tempo do processador ele é bastante caro. Na contramão da compilação, é como se eu estivesse num sentido oposto, eu tenho a chamada interpretação pura. Ao invés de gerar um código de máquina, eu pego cada instrução do meu programa e eu traduzo linha por linha. E aí eu tenho o código-fonte, eu vou executando linha por linha, e se acontece algum erro, o computador vai parar naquela linha onde eu estou executando e vai me dizer que o erro está naquela linha de código e vai abrir aquele código para eu verificar. Então significa que eu não gero um código executável e que para eu executar o programa eu preciso de um ambiente para abrir o código-fonte e mandar interpretar aquele programa linha por linha. Isso significa que vai levar bastante mais tempo, porque ao invés de gerar o código de máquina, que é bem mais rápido, ele vai pegar linha por linha e interpretar linha por linha. Além do fato de que o meu usuário final, que é quem vai usar o meu programa, vai ter o código-fonte do programa aberto. O que tem de bom? Quando acontece um erro, eu vejo a linha onde aconteceu o erro. Isso é bom para o programador, não para o usuário que está usando o programa. A principal desvantagem é que é muito mais lento. Então, pode ser de 10 a 100 vezes mais lenta a execução. Quem decide se o meu programa vai ser compilado ou interpretado é o programador que criou a linguagem. A interpretação é mais simples para o programador que vai criar a linguagem de programação, mas não é o método mais adequado para essa execução. O que existe nesse meio termo, né? O chamado sistema de implementação híbrido, não é nem só compilado, nem só interpretado. A ideia é que eu tenha uma interpretação e depois eu tenha uma linguagem intermediária que vai ser executada numa determinada máquina. É como se eu tivesse uma etapa anterior que gera o código intermediário, mas ainda não gerei o código de máquina. E o código de máquina vai ser gerado na hora que eu for executar. Por exemplo, o Java, as suas implementações iniciais eram baseadas nesse sistema híbrido.
Para eu executar um programa, eu precisava de uma JVM, Java Virtual Machine. Precisava de uma máquina virtual que executava aquele código intermediário, na verdade, fazer com que aquele código intermediário fosse transformado em código de máquina de acordo com o hardware que eu estava. Aqui nesse slide, então, a gente tem um fluxograma mostrando um pouquinho desse sistema híbrido, né? Eu tenho o código-fonte, análise léxica, que quebra esse código-fonte em pedaços, análise sintática, que verifica se os comandos foram escritos corretamente, gera o código intermediário. E esse código intermediário vai ser executado quando eu usar um computador virtual, uma máquina virtual para executar esse código intermediário através de um processo de interpretação. Para que eu possa usar tudo isso, né, eu preciso do ambiente de programação. Então, para criar o programa e para poder executar o meu programa. Um ambiente de programação pode ser só um editor, como o caso do Unix, que tem um editor chamado VI, que é considerado o ambiente de programação mais antigo que existe, ou ambientes mais modernos, como nós temos hoje em dia, NetBeans, Visual Studio, que são ambientes em que, à medida que eu vou construindo o meu código-fonte, o próprio ambiente já vai depurando o código-fonte e me trazendo possíveis sugestões, mensagens de aviso, que são warnings, mensagens de erro. Então, por exemplo, eu defino uma variável e não uso a variável, aparece um warning dizendo que aquela variável não foi utilizada. Se eu uso uma variável que não foi declarada, aparece um erro dizendo que faltou declarar a variável. Se eu esqueço de botar a pontuação no final da linha, tem que botar um ponto e vírgula, não coloquei, aparece uma mensagem, a linha fica em vermelho. Isso tudo são os meus ambientes de programação mais recentes, porque antigamente a gente digitava todo o código-fonte no editor, mandava compilar e recebia um relatório de erros. Voltava no código-fonte, corrigia os erros, mandava compilar e ficava nesse processo até que o programa não tivesse mais erro nenhum. Hoje em dia essas ferramentas elas permitem que eu programe cada vez de uma forma mais facilitada. Se vocês quiserem, então, ter um pouco mais de conhecimento sobre o que nós falamos hoje de compilação e interpretação, podem procurar o livro do Robert Sebesta, podem dar uma olhada também na nossa apostila e nos slides das aulas que estão disponíveis no Moodle.